Livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. O nosso tema de hoje, já está aí na tela para nós, é o Cristo ressuscitado. Estamos falando de encontros com Jesus, e hoje o destaque para a gente é o Cristo ressuscitado. Então, Atos, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim: em meu livro anterior, quem está escrevendo a carta de Atos é Lucas. E quando ele diz em meu livro anterior, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, que ele já tinha escrito, este livro já estava pronto. Mas ele diz, em meu livro anterior, Teófilo é o destinatário desta carta, ele diz, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento na cruz, ele está falando aqui a respeito da cruz, Jesus ele apresentou-se a eles, aos apóstolos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Nossa leitura até aqui, por enquanto. O que eu venho falar com vocês nessa noite, porque nesses dias a gente tem destacado várias passagens, vários encontros que Jesus teve com várias pessoas e várias situações. Mas esses encontros, nós estávamos falando do Jesus homem, do Jesus encarnado, do Jesus ainda figura humana, na figura humana. Se esses encontros, quando Jesus, na sua figura humana, esses encontros geraram aquilo que a gente viu e tanto mais que a gente lê nos evangelhos, você já imaginou encontrar-se com o Jesus agora ressuscitado? Que poder maior haveria neste encontro, no Jesus agora que já cumpriu a sua missão, passou pela morte, experimenta a ressurreição, e diz esse texto aqui no início de Atos, que há um intervalo de tempo entre a ressurreição de Jesus e o momento em que ele ascendeu aos céus, o momento em que ele voltou ao Pai. Houve um tempo, e esse tempo, Jesus ressuscitado, apresentou-se a algumas pessoas. Que poder maior seria esse, Que expectativa maior em relação a esses encontros? Porque quando nós falamos de encontro com Jesus, e nós estamos falando isso hoje, aliás, estamos falando durante esse seminário todo, mas hoje, as canções falavam da presença do Senhor. Então, hoje, quando nós falamos em ter um encontro com Jesus, é com esse Jesus ressuscitado que nós nos encontramos. Nós não temos a mesma oportunidade que alguns apóstolos tiveram de ver o Jesus ressuscitado, mas é com o Jesus ressuscitado que nós encontramos. Não é mais o Jesus limitado pelo corpo humano, é o Jesus glorificado. Então, que maravilhoso é para nós poder hoje, através do Espírito Santo, nos encontrarmos com esse Jesus. Ninguém saiu do mesmo jeito quando se encontrou com Jesus. Ninguém. Mesmo no tempo em que ele esteve na sua humanidade, mesmo depois de morto, ressuscitado e glorificado, as pessoas não saíam do mesmo jeito, mas uma coisa é verdade. Tanto elas podiam sair para melhor como para pior. Porque lembram-se daquele jovem rico, quando encontrou-se com Jesus, e Jesus disse a ele, vende tudo o que você tem e me segue. Diz que aquele jovem, porque tinha o coração preso no dinheiro, foi embora triste. Então ele teve um encontro com Jesus, mas não foi para melhor na vida dele. Então isso é um alerta para nós. Mas o nosso Jesus hoje é o Jesus ressuscitado que tem todo o poder. Aqueles que buscam a esse Jesus hoje ressuscitado de todo o coração, eles obtêm não só a sua presença, mas como todos os recursos, tudo aquilo que nós precisamos e buscamos para a nossa vida. Isso está junto em Jesus Cristo. Nós encontramos nele as respostas para as nossas dúvidas, dores e lutas. E nós poderíamos perguntar hoje, então, nos nossos dias. Então, já vimos sobre o Cristo ressuscitado, o poder que há nele, e é com ele que nós tratamos hoje. É com ele que nós nos relacionamos hoje. Mas o que é que hoje, para nós, o que é que pode nos causar sofrimento? O que é que talvez nos levou a vir hoje, buscando ao Senhor, para buscar ao Senhor? E eu listei algumas coisas aqui. É lógico que essas listas de necessidades, elas são sempre muito mais amplas. Mas para a gente se deter em uma parte aqui das Escrituras, eu anotei isso. O que nos faz sofrer?
Muitas vezes são tristezas, são frustrações, muitas vezes é a ansiedade e o medo que nos acometem, pode ser a incredulidade, o ceticismo, a dificuldade de crer, de compreender, pode ser a culpa ou emoções feridas, marcas na nossa vida, pode ser a insegurança quanto ao futuro. Vivemos dias de profunda insegurança no mundo, uma economia que não vai, e a gente pensa, o que vai ser de mim no futuro? E também, algo que nos faz sofrer é quando estamos distantes de Deus e quando há um sentimento ou um peso de condenação sobre a nossa vida. Aqui a gente tem um quadro, e nós podemos estar em algumas dessas situações, ou talvez em outras situações. Eu não sei o que é que te trouxe hoje aqui. Muitos de nós, podemos ter vindo para cá para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor, mas também nós podemos chegar aqui, mesmo em meio aos nossos louvores, a gente pode ter algo no coração lembrando, mas eu tenho uma luta lá em casa, eu tenho uma dificuldade na minha vida, e eu vim aqui porque eu vim para ter um encontro com Jesus, um encontro. Aliás, Cristo está aqui entre nós hoje, não é isso? Nós cremos profundamente nisso. Foi Ele que prometeu, onde houvessem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria no meio. Quem está aqui? O Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado. E Ele está aqui para quê? Para se encontrar conosco, para ter um encontro hoje especial conosco. Então, nós vamos fazer aqui uma pequena maratona. Eu vou citar algumas situações, alguns encontros de Jesus, depois que Ele ressuscitou, e nós vamos extrair algumas respostas para nós em relação a este quadro que foi apresentado aqui. E essas respostas, elas podem ser as respostas que nós precisamos nessa noite. Nós vamos fazer um passeio ali entre o livro de João, depois um pouquinho em Lucas e Atos. Se vocês quiserem me acompanhar, mas isso vai estar na tela, a referência, se você quiser você só anota, depois você pode ler. São situações, encontros que talvez a gente já conheça, mas eu quero começar com vocês falando do encontro de Jesus com Maria Madalena, que está lá em João, no capítulo 20, a partir do versículo 10. Depois que Jesus ressuscitou, segundo aqui o texto de João, aliás, voltando aqui um pouco atrás, Jesus, a gente conhece a história, Jesus foi condenado, crucificado, foi morto naquela cruz, e aí ele é sepultado. E diz o texto para nós, e eu não vou ler todos os textos inteiro, porque senão a gente tomaria muito tempo. As referências estão aí, se você não conhece essas histórias, depois você pode pesquisar na sua casa. Mas diz o texto lá que Maria Madalena, ela vai até o sepulcro, na intenção de ungir o corpo de Jesus. Era uma tradição daquela época, ungir o corpo da pessoa que morria. Era uma forma de fazer disso um memorial. E Maria Madalena, e a gente sabe que Maria Madalena foi uma mulher possuída por muitos demônios, a quem Jesus havia curado. E ela, como todos aqueles discípulos e discípulas que seguiam a Jesus naquele tempo, o coração dela era cheio de expectativa em relação a esse Cristo. Ele era o Messias tão esperado, ele era aquele que todos buscavam naqueles dias, e ela havia tido aquele primeiro encontro com o Senhor, que havia mudado a vida dela. Agora vocês imaginam como estava o coração desta mulher. Ela havia presenciado a morte e a agonia de Jesus na cruz, porque diz que os discípulos, os homens, cheios de temor, fugiram na hora da crucificação. As mulheres é que ficaram ali, acompanhando. E Maria Madalena é uma das mulheres que viu a agonia de Jesus até o final. Era a esperança da vida dela. E este homem estava morrendo, e morreu, e foi enterrado. E nessa passagem de João 20, é o momento em que Maria Madalena vai até lá o sepulcro. Ela ainda está ferida, profundamente triste com toda essa situação. E quando ela chega lá e ela olha o sepulcro está vazio. Mas o primeiro pensamento que vem no coração de Maria Madalena nessa hora é: para onde levaram? Quem foi que roubou o corpo de Jesus? Eu vim aqui para ungir este corpo. Quem foi que fez isso? Lá, João 20,
João 20, a partir do 10, só para a gente ler um trechinho, né? Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou lá à entrada do sepulcro, chorando. Olha a tristeza nela. Enquanto chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela responde: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas ela não o reconheceu nesse momento. E ela disse ele: mulher, por que você está chorando? Os anjos haviam perguntado, agora Jesus faz a mesma pergunta para ela. Quem você está procurando, mulher? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. A tristeza que ela está sentindo nesse momento é profunda. E muitos de nós podem viver nesses dias, estar passando por situações que causem em nós a mesma tristeza. O que Maria Madalena não sabia, naquele momento, é que ela estava diante do Cristo ressuscitado. No versículo 16, Jesus se volta para ela e diz: Maria. Quando Jesus diz Maria, aí ela entende: eu estou falando com o meu Senhor e Ele ressuscitou. Então ela, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, né, Rabone, que significa mestre, mestre. Ali houve um encontro. Nós estamos falando de encontros com Jesus. Primeiro encontro do Jesus ressuscitado com Maria Madalena. Ela está sentindo neste momento uma profunda tristeza, uma dor profunda na alma, mas bastou ela reconhecer que ela estava diante de Jesus, e aquela tristeza foi embora no mesmo instante. Diz o texto na sequência que ela sai correndo e ela volta até a casa onde os discípulos estão lá todos escondidos, amedrontados, para ela dizer: ele vive, o meu Senhor vive, o meu Senhor está vivo. Maria Madalena estava curada da sua tristeza. O encontro com Jesus ressuscitado produziu cura na vida de Maria Madalena e ela experimentou alegria completa para a sua vida. E eu já quero dizer para vocês, desde já, se por acaso hoje você veio para cá, você entrou aqui hoje, e você experimenta na sua vida hoje algo que tem trazido profunda tristeza, hoje é dia de encontro com Jesus. O mesmo Jesus que se encontrou com Maria Madalena naquele dia é o Jesus a quem nós servimos e adoramos. É o Jesus ressuscitado. E Ele está aqui hoje para também chamar você pelo seu nome e dizer para você: não precisa temer mais, eu sou a tua alegria. Eu vou preencher a tua vida de alegria, assim como Ele fez com Maria Madalena. Na sequência, ainda aí em João mesmo, para aqueles que quiserem acompanhar, é o próximo. Agora, Jesus se encontra com os 11 discípulos. É o texto agora do versículo 19 ao versículo 21. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Os discípulos estavam profundamente atemorizados. Eles não só não ficaram lá diante daquela cena da crucificação, eles fogem atemorizados porque eles imaginam que aquilo que estavam fazendo com Jesus, em seguida fariam com eles. Lembram da cena de Pedro, lá diante daquela fogueira? Pedro é um ainda que tentou seguir Jesus na época do julgamento, naquele momento do julgamento. E quando alguém identifica Pedro e diz: você é um dos discípulos dele, você andava com ele, né? Você tem a tua linguagem é a linguagem de Galileu. E diz que Pedro, né, foi naquele momento que Pedro nega Jesus e corre. Por quê? Porque o medo dele é: prenderam Jesus, vão me prender também. E é assim que todos os discípulos estavam nesse momento. Diz o texto que eles estavam trancados dentro de uma casa. Eles não ousavam nem sair na rua, porque o medo deles era: vão nos prender também, vão nos matar também. Estamos com muito medo, muito medo. A palavra, e Jesus, né, se coloca no meio deles, como a gente leu agora aqui no texto, e a primeira
expressão de Jesus para aqueles 11, a gente fala 11 porque Judas já não está mais entre os 12 discípulos, né? São os 11 que restaram. Jesus se apresenta no meio deles, ressuscitado, sabendo o que havia no coração deles, Jesus diz: paz seja com vocês. Fiquem em paz, discípulos. Se acalmem. Se acalmem. Eu sei que o coração de vocês está aflito. Eu sei que vocês estão cheios de medo. Mas fiquem calmos. Eu estou aqui com vocês. Quando a gente ouve essa palavra paz, que do hebraico é a palavra shalom, ela tem um sentido maior do que ausência de guerra. A gente usa, às vezes, paz como um antônimo de guerra, né? Os países estão em guerra ou estão em paz? Mas paz, nessa expressão de Jesus, ela vai muito além disso. Ela significa qualquer coisa que coopere para a nossa segurança, para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. Essa palavra também está relacionada com a ideia de abundância de vida e de harmonia na vida. Isso é paz, é a paz de Cristo, é o shalom que Jesus veio nos trazer. E é essa paz que Jesus, ao se apresentar diante daqueles homens, foi assim que ele disse: fiquem bem, vocês podem voltar a ficar bem. Sintam-se seguros, eu estou com vocês, eu sou a paz, eu estou aqui com vocês, eu estou aqui com vocês. O propósito da vinda de Jesus ao mundo, sua morte na cruz e a ressurreição foi para nos trazer paz. Foi para nos trazer paz. Jesus veio para resolver, primeiro, a questão nossa com Deus, porque nós estávamos separados de Deus. Não havia paz no nosso relacionamento com Deus. Jesus já resolveu isso para nós. Ele nos reconciliou com o Pai. Também nós, por causa do pecado, nós não conseguimos experimentar paz nos nossos relacionamentos uns com os outros. Jesus já veio e trouxe paz entre nós, porque Ele tem levado o nosso coração todo unido ao coração dEle mesmo. E diz a Bíblia até que o pecado colocou uma indisposição entre nós e a criação. E até isso Cristo veio realizar, também fazendo a paz entre nós e a própria criação. Então a resposta de Deus para nós hoje, se temos experimentado tempos de dificuldades, de angústias, de situações que nos deixam inseguros, atemorizados, se o medo tem chegado até nós, o Jesus que se apresentou àqueles discípulos naquele dia, é o Jesus que está aqui hoje, para olhar para cada um de nós e dizer: paz sejam com vocês, paz seja com cada um de vocês. Jesus está aqui hoje para ministrar isso na nossa vida e no nosso coração. Mas tem mais. Ainda mesmo aí, em João, olha que interessante, primeiro encontro com Maria Madalena, ela está triste, Jesus traz alegria. Agora com os 11 discípulos, eles estão com medo, Jesus traz paz. Em João 20, 24, no mesmo capítulo, seguindo um pouquinho adiante, diz o texto que Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Nós podemos, às vezes, julgar Tomé por causa da incredulidade dele. Mas, na verdade, muitas vezes, nós não nos parecemos com Tomé. Muitas vezes, não somos nós que, porque temos um raciocínio tão lógico, queremos compreender as coisas, às vezes somos um tanto desconfiados, não aceitamos qualquer explicação para as coisas. Muitas vezes nós, como Tomé, nós também queremos ver para poder crer. Porque Tomé não é em nada pior do que cada um de nós. Em várias situações da vida, da nossa vida, as situações se mostram tão graves, elas se mostram tão difíceis. Às vezes a resposta demora tanto a chegar para nós e nós começamos a perder a fé nesse caminho. Isso é natural do ser humano. Foi natural para Tomé. E a gente pode ver isso depois na sequência do texto. Quando Jesus se apresenta para ele, diz que uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé agora estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé:
Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Mas Jesus não está aqui trazendo uma palavra dura para Tomé. Não. Jesus está aqui entendendo o momento de Tomé e a dificuldade. Jesus sabia o que aqueles discípulos estavam passando naquele momento. É muito pesado, é muito difícil. E Jesus vem, se apresenta agora com Tomé ali naquele grupo de discípulos e ele diz: Tomé, não tem problema. Você quer ver minhas mãos? Estão aqui. Pode tocá-las. Você quer ver aqui o lado onde a lança me furou? Você pode também tocar aqui. Eu estou aqui, Tomé. Eu estou aqui. E diz o texto que disse-lhe então Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E aqui fica uma promessa para nós, né? Que nós somos bem-aventurados, somos felizes, porque fazemos parte daqueles que não viram o Senhor, mas cremos do mesmo jeito que aqueles homens creram naqueles dias. Mas o que tem para nós hoje, a partir desse texto de Tomé, é que este Senhor, que naquele dia entendeu a dúvida de Tomé, não o acusou, não o condenou, mas se apresentou com profundo amor. E veio para quê? Veio para fortalecer a fé de Tomé. A intenção de Jesus não era acusar, não era condenar, não era colocar mais peso na vida de um homem que já estava com tantas dificuldades por aquela situação, por aquele contexto todo. Jesus vem para se apresentar e dizer para ele: eu sei que a tua fé é pequena, eu sei que por vezes os homens ficam em dúvida, eu sei que por vezes a gente fica balançado, a gente não sabe se Deus está ouvindo as nossas orações. E Jesus diz: fique tranquilo, eu sei que, como a Bíblia fala, que Ele sabe que nós somos pó. O Senhor sabe, Ele viveu entre nós. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe que, por vezes, nós perdemos a visão, nós perdemos a nossa esperança ou a nossa fé. Mas, nesse momento, Jesus vem e se apresenta diante de nós para dizer: eu estou contigo. Eu estou aqui para fortalecer a tua fé. Eu não vou deixar você desanimar. Como a palavra de Deus diz que Ele não é aquele que vem e apaga o pavio que está fumegando ou quebra a cana que já está ali inclinada. Não, o nosso Senhor não é este. A tua chama pode estar quase apagando, a tua fé pode estar quase indo embora, mas nesse momento Jesus vem para dizer: pera, eu estou contigo, eu te fortaleço, vamos botar fogo nessa chama aqui, vamos acender essa fé aqui. Foi o que Jesus fez, foi o que Jesus fez. Diz a história, isso não está registrado nas Escrituras, mas a história paralela, ela relata que Tomé teria chegado até as Índias pregando a respeito de Jesus. Ele sai desde lá da Palestina e depois ele vai até as Índias, anunciando esse Jesus. A fé dele foi fortalecida e ele pôde ser vitorioso até o final dos dias dele. Esse é o nosso Jesus. E ele está hoje aqui também. Ele está hoje aqui para tratar com as nossas tristezas, para tratar com os nossos medos, para nos ajudar na nossa falta de fé, para nos ajudar. Ainda em João, agora no capítulo 21, no versículo 15. João 21, a partir do versículo 15. Aqui, só para a gente fazer um pouquinho do contexto, nós vamos falar agora de Pedro. Pedro e os discípulos, eles acabaram perdendo um pouco não, eles perderam totalmente a visão e a missão para o qual eles haviam sido comissionados. Por causa de toda aquela situação, tudo bem, eles agora estavam experimentando paz, eles tinham se acalmado, aquele momento de transtorno na cidade por ocasião da crucificação de Jesus passou, e os discípulos agora resolveram sair, mas sair para continuar o que Jesus tinha pedido a eles? Não. Eles haviam se desanimado, eles saem para voltar para a velha vida. Eles voltam, eles saem daquele quarto onde eles estavam trancados agora para voltar a fazer o que eles faziam antes, pescar. Essa era a profissão deles, e diz o texto que eles tinham voltado lá para o lago de Genezaré para pescar, e eles estão lá. Talvez se sentindo culpados, porque eles não tinham correspondido à expectativa. Jesus tinha feito deles discípulos,
e eles não estavam conseguindo corresponder, talvez então cheios de culpa, desnorteados, desolados, né? Perdendo o senso de missão. E se a gente fala de um sentimento de culpa, nenhum deles estava com mais culpa do que Pedro. Porque Pedro era aquele que tinha se levantado num dia de maneira ousada para dizer: Jesus, eu vou ficar com o Senhor até o fim. Se o Senhor morrer, eu morro contigo. E na primeira palavra, ele nega Jesus e ele corre. Diz o texto que naquele momento em que Pedro está negando Jesus, Jesus está dentro de uma sala, e quando Pedro nega pela terceira vez, diz o texto que Jesus olha para Pedro. E o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. Mas não era um olhar de condenação. Pelo contrário, se fosse talvez um olhar de condenação, Pedro ia falar: caramba, eu errei. Eu não devia ter feito o que eu fiz, eu não deveria ter falado o que eu falei. Mas diz o texto, e nós conhecendo quem é Jesus Cristo, o olhar de Jesus para Pedro, naquele momento que Jesus está sendo ali julgado e condenado, era um olhar de amor. E não tem nada mais que nos constranja do que um olhar de amor. Pedro tinha acabado de negar Jesus, e Jesus olha com amor para ele. Imagina a culpa que esse homem carrega. Imagina o peso que ele carrega no coração. Eu falhei. Eu falhei. E quantas vezes nós, hoje, por diversas situações na nossa vida, às vezes a gente para e pensa: eu falhei. Eu não consigo ser um cristão como a Bíblia diz que eu deveria ser. Eu acho que eu não consigo corresponder à expectativa que Jesus tem a meu respeito. Eu já ouvi a respeito do Evangelho, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas sabe, eu olho às vezes para a minha vida e eu ainda vejo pecados, eu vejo coisas que não estão indo bem, e isso enche meu coração de culpa. Nós podemos muitas vezes estar como Pedro, carregando culpa, porque estamos pensando na nossa vida como se Jesus estivesse olhando para nós, nos avaliando pelo nosso desempenho. Se estamos indo bem, que bom. Se estamos indo mal, então agora Jesus não está mais conosco. Mas era essa a situação. Pedro havia traído Jesus. Os discípulos, eles mereciam punição, mas Jesus está ali, na beira do lago, já preparando uma refeição. Refeição para aquele povo tinha um significado muito profundo. Quando você tomava uma refeição junto com alguém, você está dizendo algo mais do que simplesmente comer algo junto. Você está dizendo: eu sou teu amigo. Quando as pessoas sentavam para comer juntos, era para dizer: vocês são meus amigos. Quando Jesus prepara uma refeição para receber aqueles discípulos que estão voltando do mar, ele está dizendo para aqueles discípulos: eu estou aqui, preparado para me reconciliar com vocês, para tirar a culpa de vocês, para colocar vocês de novo em pé. Eu estou aqui para curar vocês. Eu estou aqui para isso. A graça, nós cantamos sobre isso hoje. A graça, ela nos restaura, ela nos faz sentir inteiros novamente. E era isso que Jesus estava ali, esperando Pedro para fazer isso, para dar uma atenção especial a Pedro. E uma vez, ouvindo a pastora Edmeia Williams, eu sei que muitos de vocês conhecem, e ela falou sobre esse texto, e me marcou muito quando ela trouxe um detalhe para isso, né? Quando Pedro negou Jesus, primeiro, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Como era o ambiente? Quem conhece ali o texto, né, nós já lemos, o que havia ali naquele ambiente no momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes? Diz que havia uma fogueira no pátio. Haviam pessoas em volta da fogueira, era noite, madrugada, fria, as pessoas em volta da fogueira, e é em volta dessa fogueira que Pedro nega Jesus. E naquele dia, a pastora Edmeia ministrando, ela nos fez esse exercício. Você imagina o que aconteceria com Pedro toda vez que ele visse uma fogueira? O que viria na lembrança de Pedro? O dia do fracasso dele. Bastaria ele ver uma fogueira e ele lembraria: eu fracassei. Foi diante de uma fogueira que eu fracassei. E a culpa estaria sempre sobre ele. Isso fala de alma, das marcas que, às vezes, situações, o pecado, as contingências da vida, marcas que ficam na nossa alma, é no sentimento. Então, além de tudo, Pedro estava marcado na sua alma. E aquela cena de fogueira
traria para ele, para o resto da vida dele, a sensação de fracasso e culpa. Jesus marca um encontro com Pedro, na beira do mar. O que tem ali na beira do mar? Uma fogueira. Jesus põe uma fogueira de novo ali. Jesus está preparando o peixe. E Jesus, por 3 vezes, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus, por 3 vezes, vai perguntar para Pedro: você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? E às vezes a gente pensa, né? Por que Jesus insistiu? Jesus estava curando a alma de Pedro. Pedro, você me negou 3 vezes diante de uma fogueira, mas hoje eu estou curando a sua alma por 3 vezes diante da mesma fogueira. Quando você hoje, Pedro, olhar para uma fogueira, você não vai lembrar daquela fogueira da culpa, você vai lembrar dessa fogueira, quando eu curei a tua alma. E termina essa conversa e Jesus diz: Pedro, vá cuidar das minhas ovelhas. Pedro, não acabou, Pedro. Para com essa história de culpa, para com essa história de marca na alma. Eu vim aqui para curar você, eu vim aqui para te libertar. Volta para a tua missão, levante-se de novo, Pedro. Vamos embora, eu estou com vocês, eu ressuscitei. Você segue cumprindo a tua missão. Pedro, vá então agora e cuide das minhas ovelhas. E a gente sabe pelo texto bíblico que foi exatamente o que Pedro fez, porque ele foi curado naquele dia. Ele foi curado, o encontro com Jesus produziu cura na vida dele. Maria Madalena estava triste, foi curada pela presença de Jesus, pelo encontro com Jesus. Ela experimentou alegria. Os discípulos estavam cheios de medo. O encontro com Jesus trouxe paz no coração deles. Tomé estava fraco na sua fé. Encontrou-se com Jesus. Sua fé foi fortalecida. Pedro agora está marcado, preso por causa da culpa, mal. E ele experimenta liberdade e restauração. Jesus faz isso ao encontrar-se com ele. Depois tem o texto de Lucas 24, 13 a 35. Eu não vou ler esse texto, ele é mais longo, mas é o texto que o pastor Ronaldo ministrou com a gente aqui a semana passada, o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Mas o que eu quero destacar aqui para nós é que aqueles 2 discípulos que estavam indo embora de Jerusalém, era natural que eles estivessem inseguros, confusos, dessa situação que a gente já está vendo aqui, né? Para aqueles que acreditavam em Jesus, a crucificação, ela significava agora o sepultamento das suas esperanças, das suas expectativas. As mentes daqueles 2 discípulos estavam fixas na questão da morte. Encerrou, acabou a nossa esperança. Esperávamos no Messias, ele morreu. Enquanto os discípulos eles estão decididos a desistir, por isso eles estão indo embora, eles estão indo de volta para a cidade deles, eles estão decididos a desistir. Jesus se coloca ali do lado deles, eles ainda não percebem que é Jesus. Jesus pergunta: o que vocês estão falando? Por que vocês estão tão preocupados? Aqueles discípulos falam, né, a respeito, você não sabe do que aconteceu, né, nesses últimos dias, de Jesus de Nazaré, que foi morto lá em Jerusalém. E no meio dessa conversa, eles dizem exatamente assim, Jesus pergunta, né, quem é essa pessoa? Eles dizem: foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Aqueles discípulos se referem a Jesus como um profeta. Qual era a história de todos os profetas no Antigo Testamento, né, na história de Israel? A maioria dos profetas eram mortos, porque eles falavam a verdade diante do povo e eles eram mortos. Então aqueles homens estão dizendo assim: nós acreditávamos que era o Messias, mas talvez esse Jesus era apenas mais um profeta. Como todos os profetas da história de Israel foram mortos, esse também acabou de ser morto. Jesus então chama a atenção daqueles homens e começa a explicar para eles as Escrituras. E Jesus vai dizendo para eles: vocês lembram o que dizia o Antigo Testamento? Vocês lembram das promessas? Vocês lembram das profecias? Vocês lembram o que elas diziam? Vocês lembram o que dizia? E ele vai falando. E Jesus vai falando ali, vai falando, e vai trazendo de novo à memória daqueles homens todas as promessas e profecias. E diz o texto lá que quando eles entram naquela casa e quando Jesus parte o pão, então aqueles homens reconhecem que eles estavam diante de Jesus. A morte na cruz, embora fosse difícil para aqueles homens digerirem essa ideia, ela era exatamente o cumprimento das profecias. Era isso que eles não estavam entendendo. Não era agora um profeta, era o Messias, era o Filho de Deus que tinha vindo à terra. E ele, ao morrer, ele estava cumprindo as promessas, as profecias do Antigo Testamento. Este encontro de Jesus com esses 2 discípulos no caminho de Emaús fala daquele momento em que nós nos esquecemos
das promessas de Deus, quando fica difícil acreditar. Nossa, eu tenho orado por essa cura há tanto tempo e ela não acontece. Eu tenho orado pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais, para que haja conversão e não está acontecendo. Eu tenho orado por tantas coisas e essas coisas não acontecem. E aí, às vezes, a gente vai desanimando, como aqueles 2 discípulos. A gente vai desistindo, a gente vai desistindo. Aquele caminhar daqueles 2 discípulos em direção a Emaús era o caminhar de alguém que diz assim: eu estou desistindo, pastor Paulinho, estou desistindo, está difícil. Eu não consigo acreditar mais nas promessas, eu não consigo acreditar. Mas é nesse momento que Jesus vem e encontra com esses 2 homens para dizer: eu sou o cumprimento de toda a promessa. Eu sou a garantia do cumprimento das promessas, porque eu vim para cumprir. Eu sou a garantia, eu cumpri todas as profecias do Antigo Testamento. E esse mesmo Jesus é o Jesus que está aqui conosco hoje. Diz o texto que aqueles 2 homens, eles tinham caminhado o dia todo, chegando... Esse é um detalhe que sempre me chamou a atenção, que eles estavam cansados. Diz o texto que eles, inclusive, dizem para Jesus: não, fica aqui em casa, porque já é tarde. Nós caminhamos o dia inteiro, estamos cansados. Fica aqui conosco, Jesus. Jesus não, né? O homem, que eles ainda não sabiam que era Jesus. Mas quando eles reconhecem que é Jesus, diz o texto que eles se levantam e voltam para Jerusalém. Cadê o cansaço? Foi. Era de noite, não importa, não importa. Nós nos encontramos com Jesus e Ele de novo reacendeu em nós a esperança de que as promessas de Deus vão se cumprir, de que quando você diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. De que quando Ele diz que vai haver cura na sua casa, pode demorar o tempo que for, mas a cura vai brotar na sua casa, porque Jesus cumpriu as profecias e as promessas, e hoje Ele é a garantia de que as promessas que nós temos para a nossa vida, Ele vai cumprir. Encontrar-se com Jesus é ter de novo a segurança de que Ele vem para cumprir as promessas dEle na nossa vida. E o último encontro que eu queria falar com vocês nessa noite, aí já está agora lá no livro de Atos, no capítulo 9, é o encontro de Jesus com Paulo, né, com Saulo, que na época era um perseguidor dos judeus, dos cristãos, daqueles que estavam se convertendo a Cristo, né, por causa do zelo que ele tinha. Paulo vai ter um encontro com Jesus. Então, lá em Atos 9, no versículo 3, narra esse encontro. Em sua viagem, Paulo está indo para uma cidade chamada Damasco. Ele está indo encarregado com cartas para poder prender cristãos, levá-los para a prisão e talvez até mesmo matar, como Paulo consentiu na morte de Estevão. Ele tinha até essa permissão. E ele está neste caminho e diz lá que nesta viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo era um homem extremamente religioso, talvez legalista, talvez não, ele era profundamente legalista, né? A gente precisa entender que quando Paulo saía perseguindo os cristãos, ele não fazia isso por maldade. Ele não fazia isso porque ele queria ser um homem mau. Ele fazia isso, olha só o alerta para nós, ele fazia isso por zelo. Ele era um judeu. Ele acreditava no Antigo Testamento. E por zelo ao Antigo Testamento, pela maneira como eles entendiam o Antigo Testamento, ele achava que os cristãos agora estavam corrompendo a fé deles. E ele precisava combater isso. Não é por maldade, mas ele estava no caminho errado, ele tinha tomado a rota errada na vida dele. Havia 2 opções. Você pega aqui a direita ou a esquerda, e Paulo optou pelo caminho errado. E ele estava indo de encontro, de choque a Jesus. E é essa passagem, quando Jesus se apresenta diante dele como uma luz muito forte, e lhe pergunta: quem você está perseguindo? Jesus. E Jesus fala: você está perseguindo a mim. Ele, acreditando ser essa pessoa justa e piedosa, na verdade ele estava se afastando da vontade de Deus para a vida dele. Porém, ele tem esse encontro com o Jesus ressuscitado. Ele é confrontado na sua própria realidade. Essa luz que aparece para Paulo, ela mostra para Paulo quem ele realmente era. Ele era um fanático religioso, ele era só um malfeitor travestido de doutor da lei, ele era um pecador que, apesar das aparências, estava longe de Deus. E essa também pode ser a situação de alguns de nós hoje.
que mesmo estando aqui, dentro da igreja, nós podemos ainda estar distantes de Deus. Nosso coração pode estar distante. Nós ainda podemos não ter compreendido o Evangelho, não nos ter rendido a esse Senhor. Às vezes estamos aqui em busca de alguma coisa, chegamos aqui porque queremos respostas. E esse Jesus está aqui para, assim como ele fez com Paulo, se apresentar diante de você, trazer a luz dele, para levar você a uma experiência de conversão e salvação. O encontro com Cristo transformou completamente Paulo. O homem que antes respirava ameaças e morte, ele passou a ser aquele homem que agora dizia, como está registrado na sua carta de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: já não sou eu mais quem vive, agora é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Se você hoje, aqui à noite, talvez ainda não experimentou a verdade desse texto, você ainda diz: eu não tenho convicção de que não sou eu mais quem vivo. Eu acho que ainda sou eu que comando a minha vida, sou eu que determino as questões da minha vida, e é por isso que algumas coisas não estão dando certo. Mas hoje é a oportunidade de você ter um encontro com Cristo também, e permitir que Ele se transforme na sua própria vida, na sua própria vida. Nós vimos aqui uma série, houve outros encontros, mas eu queria destacar nessa noite alguns encontros do Jesus ressuscitado conosco, com aquelas pessoas, e hoje conosco. A conclusão: é a melhor coisa que pode acontecer a um ser humano, é encontrar-se com esse Cristo ressuscitado. A primeira vez que isso acontece na nossa vida é decisivo, é verdade. E Jesus está conosco para sempre. Mas há momentos e circunstâncias específicas na nossa vida em que nós precisamos de um novo encontro. De um novo encontro. Sua presença mudou o destino dessas pessoas que nós estudamos aqui. Muitas dessas pessoas já tinham tido um encontro com Jesus antes. Só Paulo não tinha tido um encontro anterior. Maria Madalena já havia se encontrado com Jesus, já havia sido liberta, Pedro já estava com Jesus, mas um novo encontro significou mais na vida deles. Portanto, eu coloco ali na tela, a cada encontro com Jesus, seja através da palavra, quando nós abrimos a palavra de Deus, a palavra é Jesus, seja pela oração, no nosso momento devocional, seja pela igreja, nesse momento que nós estamos juntos, seja pelos irmãos, no momento em que você está com seus irmãos, não importa, cada novo encontro que você tem com Jesus, você terá o que você necessita para o seu crescimento, para a sua transformação e para a sua salvação, Mas um detalhe que eu quero chamar a nossa atenção é o seguinte, que talvez é um equívoco que às vezes a gente carrega de uma herança antiga. Às vezes a gente diz assim: eu preciso de paz, eu queria que Jesus me desse paz. Eu preciso experimentar amor na minha família, eu queria que Jesus me desse amor. E é porque às vezes nós aprendemos assim, mas essa ideia é uma ideia de alguém que tem bastante alguma coisa e que pode dar a você. Então, se de repente eu tenho uma loja, eu tenho um armazém, e você precisa de alimento, você está precisando de arroz, então você pode pegar lá na minha loja o arroz que você precisa. E nós podemos, às vezes, pensar que é assim que funcionam esses encontros com Jesus. Essas pessoas precisavam de algumas coisas, elas se encontraram com Jesus e obtiveram aquilo que ela precisava. Mas não é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus é amor, não que Deus tem amor. Não é que Jesus tem uma grande quantidade de amor que Ele pode dar para você. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Jesus, não é que Jesus tem muita paz que Ele pode repartir, porque Ele tem bastante. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Então aqui é um detalhe importante para nós nessa noite. Aquilo que você precisa está em Jesus. Então você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, porque se você tiver Jesus, você tem a paz. Se você tiver Jesus, você tem o amor. Se você tiver Jesus, você tem a segurança. Se você tiver Jesus, você tem os recursos que você precisa. Você precisa de Jesus, entende? Você não precisa do que Ele tem para nos oferecer. Você precisa de Jesus. Essas pessoas encontraram-se com o Mestre. Elas se renderam a Jesus.
elas entenderam que Ele é a única fonte de vida, elas entenderam que Ele é a única coisa que dá sentido à nossa vida. E quando elas se entregam a Jesus, então quando Jesus vem viver a vida dele em nós, como Paulo declarou, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu experimento paz. Se Cristo vive em mim, eu tenho todos os recursos. Se Cristo vive em mim, eu tenho saúde, eu obtenho as coisas que eu preciso, mas Cristo precisa viver em mim. Eu preciso ter um encontro com Jesus, e Ele vai produzir tudo aquilo que a gente precisa. Você tem enfrentado dúvidas, dores ou lutas em sua vida? Procure por Cristo. Procure por Cristo, porque quando você achar Cristo, você vai ter tudo mais que você precisa. Eu queria ler por último aqui com vocês o texto que está em Jeremias 29. Pode colocar o último quadro, isso tem a referência aí para todos nós. Jeremias 29, do versículo 11 ao comecinho do versículo 14, diz assim: porque sou eu que conheço, aqui é o Senhor falando, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, eu tenho planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês, olha só a nossa parte, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Tem algo que nós precisamos fazer. É buscar o Senhor, é buscar o Senhor. Essa figura eu ouvi uma vez também, uma ilustração que deixou tão claro para mim e encheu meu coração de uma expectativa boa. Quando essa passagem diz, vocês precisam procurar o Senhor, Ele se deixará ser encontrado por vocês. É a figura de um pai brincando com o seu filho. Pense nessa figura, um pai brincando com um filho pequeno. Quando ele diz, quero ver você me pegar, quero ver você me pegar. Né? E ele corre um pouco, e aquela criança corre atrás do pai, e daqui a pouquinho o pai, né, diminui o passo, e o filho vem e conquista o pai. O filho acha, eu consegui segurar o meu pai. Foi o pai que deixou, a gente sabe disso. Mas é essa figura dessa passagem, Jesus fala, me busquem, mas a grande verdade é que nós em nós mesmos não teremos nem forças para isso. Mas há que ter uma vontade no nosso coração, uma disposição no nosso coração, um desejo de falar, eu quero me encontrar com esse Senhor, eu quero a vida desse Senhor na minha vida. E esse desejo, Deus diz, Ele se deixa encontrar, Ele se apresenta diante de você. Como em todas essas passagens que a gente viu, Jesus se apresentava. Estavam lá os discípulos com medo, Jesus aparecia no meio deles. Jesus se deixou a ser encontrado. Ele está hoje aqui nessa noite para você o encontrá-lo. Para você o encontrá-lo. Qual é a sua necessidade nessa noite? Você tem sofrido tristeza, frustração? Lembra daquele primeiro quadro que nós colocamos? Será que é isso que tem entristecido você hoje? A ansiedade, a medo? Você tem lutado com a incredulidade, com o ceticismo, a dificuldade de crer? A insegurança quanto ao futuro? Será que a culpa? Emoções feridas aí em você? Distância de Deus, ou até mesmo você está vivendo debaixo de condenação, você pode hoje encontrar-se novamente com Jesus. Ele está aqui hoje à noite para se encontrar com você. Mas como diz o texto lá de Jeremias, você precisa dar um passo. Você dá um passo, dizendo, eu quero me encontrar com o Senhor novamente. Eu quero experimentar o que Maria Madalena experimentou naquele dia. E a sua tristeza foi trocada por grande alegria. Eu quero experimentar o que aqueles discípulos experimentaram naquele dia, e o medo deles foi trocado por profunda segurança. Eu quero experimentar o que Tomé experimentou naquele dia, e toda a incredulidade dele foi trocada por uma fé operante. Eu quero experimentar o que Pedro experimentou na beira daquele lago, tendo as suas emoções saradas, recebendo de Deus uma missão. Eu quero experimentar o que Paulo experimentou, e eu quero ser transformado totalmente em outra pessoa. Se você nessa noite está aqui, você veio para isso, você veio buscando essa resposta de Deus, você veio buscando essas coisas, talvez há outras questões que estão no seu coração, não importa qual é a sua necessidade. Este recurso, a resposta que você precisa, isso que você está buscando, está numa pessoa, Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês todos a ficarem em pé nesse momento. Mas você que nessa noite deseja profundamente ter um novo encontro com Jesus,
porque você veio buscar isso, ou talvez você quer ter o seu primeiro encontro com Jesus. Não importa se você está na situação de Paulo ou daqueles discípulos, seja o primeiro, seja um novo encontro, você quer ter esse encontro com Jesus hoje, você quer a resposta que você veio buscar, então vem aqui à frente comigo nessa noite, dê o seu primeiro passo, venha buscar Jesus. Ele diz que Ele vai se deixar ser achado por vocês. Ele está aqui nessa noite. Nós cremos nisso, nós cantamos isso nessa noite. O Deus de toda graça está conosco nessa noite. Você veio buscar algo que inquieta o teu coração, há alguma pergunta que não está sendo respondida, há uma dor que ainda não foi curada. O que você precisa nessa noite está em Cristo. Apresente-se aqui à frente nessa noite. Tenha esse encontro com Jesus e receba dele toda a graça que você precisa.